O mês de novembro é o mês da consciência negra no Brasil. Essa data foi escolhida para homenagear o Zumbi dos Palmares, que muita gente conheceu e estuda ainda nas escolas. Zumbi foi um dos líderes contra a escravatura no Brasil e o 20 de novembro busca refletir sobre igualdade, justiça social, oportunidades e desigualdades. Pensando nisso, o Estação IFB preparou 2 episódios especiais em celebração ao mês de consciência negra. No episódio de hoje, conversaremos sobre juventude negra e o uso da arte como ato de resistência. Eu sou Clara Santos, estagiária do IFB e estudante de letras na Universidade de Brasília. Eu sou uma menina preta, de cabelo cacheado com franjinha, e estou usando blusa branca e alguns acessórios. Aqui na mesa para conversar com a gente está a escritora, professora e doutora Maíra de Deus Brito, especialista em gestão de políticas para gênero e raça, pela Universidade de Brasília também. Bem-vinda, Maíra. Você pode se apresentar e fazer sua audiodescrição para a gente? Com certeza. Olá para todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu sou Maíra de Deus Brito, eu sou uma mulher preta, tenho mais ou menos 1,63 m, então eu sou baixinha, tenho um peso médio, estou vestindo um vestido que é sobretudo amarelo, que é a minha cor favorita. Tenho cabelo crespo com mechas loiras. Eu acho que é isso. E é isso. Acho que você já me apresentou super bem. Professora, doutora e mestre em Direitos Humanos, jornalista também. Enfim, tem uma caminhada longa. Então, começando o nosso podcast, o mês da consciência negra existe para que a história do Brasil seja contada a partir da participação de toda a população, principalmente a negra, que é a maior parcela da população brasileira. Mas só esse ano a data virou um feriado nacional. Você poderia falar para a gente qual a importância de ter esse dia como feriado nacional e o que muda de antes ele ser um feriado regional, passar para ser um feriado nacional? Eu acredito... existe uma expressão popular que fala antes tarde do que mais tarde. Ou seja, é uma pena que só agora, né, o 20 de novembro tenha se tornado um feriado nacional, mas ainda bem que se tornou ainda há tempo. Eu acho que o movimento que várias cidades, né, pelo Brasil foram fazendo, deixaram bem evidente a importância desse feriado. Eu acho que num país que foi forjado na escravidão, né, forjado em tantas exclusões raciais, sociais, etc., é muito importante que a gente tenha um dia para dizer, olha, apesar de tudo, a gente segue firme. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Óbvio que eu poderia dar milhões de respostas mais complexas, mais acadêmicas até, mas acho que de uma maneira muito resumida, eu acho que é uma pontinha de um longo processo que a gente tem para lembrar que a população negra ela foi e é essencial para o Brasil. O Brasil só é o que é hoje, socialmente, economicamente, politicamente, por causa da população negra. Assim. Eu fico pensando que, às vezes, outro dia eu estava vendo uma série que tinha uma cena que me chamava muita atenção, que era um jovem negro que falava assim: foram os meus avós que construíram essa igreja e eu não posso entrar. E aí essa cena ficou reverberando em mim e eu fiquei pensando sobre isso, né? Como que a mão de obra negra está presente em todos os lugares desse país e muitas vezes, né, seja um prédio público, uma igreja, o que seja, algumas dessas pessoas não podem entrar. E eu fico pensando, se a gente começar botando um dia como feriado, colocando um mês para a gente fazer uma reflexão, a gente vai chegar no lugar que a gente quer, que é durante todos os dias do ano as pessoas façam essa reflexão da importância da população negra no Brasil. Caramba. Seguindo, falando sobre lutas e reivindicações, foram os estudantes que sugeriram separar um dia para refletir sobre o racismo e negritude. Tudo isso durante a ditadura militar, um período de repressão política, de violência, mas que esses estudantes tiveram a coragem de questionar e lutar. Entrando um pouquinho agora no assunto do nosso podcast, como que a juventude negra pode contribuir, a juventude no geral pode contribuir para as lutas de hoje?
Acho que vamos começar por aí, depois a gente vai para o nosso... Tá joia. Eu acho que a juventude, ela tem um poder incrível, absurdo, e a gente precisa apostar muito na juventude. Então, a juventude ela é capaz de mudar várias coisas. Assim, eu sou professora e eu aprendo muito com os meus alunos, que são bem jovens. Eu tenho alunos mais velhos, mas eu também tenho alunos ali de 18, 20 anos, e esses alunos têm me ensinado muita coisa. Sobretudo sobre diversidade, abrir cabeça, entender, observar outros pontos de vista. Ou seja, eu acho que a juventude, e é isso, né? Como você falou, não apenas a juventude negra pode ensinar para as pessoas que realmente, assim, racismo é careta, racismo está fora de moda, racismo é crime, que a gente também tem que lembrar isso. Está lá na Constituição. Ou seja, né, fazer uma piada, fazer algum tipo de comentário não é engraçado, não é divertido. Tem até um nome para isso, que é racismo recreativo. Ou seja, quando a gente começar a colocar o dedo na ferida, e eu acho que essa juventude consegue fazer isso muito bem, a gente vai conseguir resolver alguns probleminhas que, às vezes, foram naturalizados por pessoas mais velhas. E é óbvio que a gente está generalizando. Não estou dizendo que todas as pessoas mais velhas são racistas, são machistas, são homofóbicas, de forma alguma. Mas a gente entende, né, que existe... que, enquanto mais novas as pessoas, mais flexíveis elas estão para compreender que todo mundo ganha quando a gente respeita as diversidades. Uhum. Eu escutei você num podcast vindo para cá, que você fala justamente... Uma das perguntas do podcast era como é mais fácil ensinar crianças a serem antirracistas do que pessoas mais velhas. Do mesmo jeito que é mais fácil pessoas mais novas aprenderem línguas novas, aprenderem instrumentos novos. É realmente por aí, né? A juventude que renova, que traz. Exatamente. A juventude renova. A gente tem que botar fé na juventude. Continuando falando sobre juventude e resistência, no seu livro Não, Ele Não Está, você faz uma denúncia ao genocídio da população negra, principalmente os jovens. Você analisa o extermínio pela perspectiva das mães que tiveram seus filhos assassinados e também fala um pouco sobre gênero. Como foi o processo de escrita do seu livro? Não foi fácil. É um tema muito duro, mas muito importante, né, de ser colocado em pauta. Eu sempre falo que não foi fácil em vários níveis, físico, emocional. O emocional afetou o físico, normalmente é assim. Eu fiquei 3 meses sem falar direito, assim, perdi a voz. Que é isso, né? Eu, quando estou muito estressada, com muito medo, muito triste, muito preocupada, eu perco a voz, assim. É histórico, isso aí eu já sei. E aí, quando isso aconteceu, começa com uma tosse e tal, parece uma alergia. E aí eu sei que é 100% emocional, então, mas assim, em geral passa em uma semana. Só que daquela vez ficou 3 meses. E aí muita tosse, muito... É isso, assim, eu acho que no final das contas, parar para ouvir a história daquelas mães me tocou de tal maneira que o meu corpo reagiu. Mas para mim foi muito importante porque a força e a coragem dessas mulheres é uma coisa que me inspira muito. A Ana Paula Oliveira, que faz parte do Mães de Manguinhos, acabou se tornando uma grande amiga minha. Eu admiro muito a luta e a coragem dela. Admiro muito a Bruna da Maré, cujo filho, Marcos Vinícius, foi assassinado com um tiro no peito, indo para a escola. Ele estava de uniforme. E antes de morrer, ele falou para a mãe dele: mas eles não viram que eu estava de uniforme? Eu olho para essas mães e eu tenho força para continuar, porque eu penso, se essas mulheres que perderam seus filhos de maneira tão violenta e inesperada conseguem sair da cama todos os dias para lutar por justiça, então eu vou olhar para elas e também vou entrar nessa briga, seja para lutar, né, contra o fim, pelo fim do extermínio da juventude negra, seja para lutar por educação pública de qualidade. Enfim, existem muitas lutas aí para a gente encarar. Mas não foi fácil fazer o livro. O livro é resultado de um mestrado desenvolvido, né, lá nos Direitos Humanos e Cidadania, na Universidade de Brasília, e que também me faz pensar, mais uma vez, aí a gente volta de novo para a educação, a importância da educação pública de qualidade. Eu só consegui fazer um mestrado e doutorado porque era na Universidade de Brasília, porque era gratuito e porque tinha cotas, porque eu fui cotista tanto no mestrado como no doutorado. Mas eu tenho um orgulho danado desse livro e eu espero que em breve eu consiga fazer o meu livro também do doutorado. Ansiosa. Então, continuando falando sobre o livro, você prioriza nele o pensamento negro, que é o olhar
E quer olhar e estudar e botar em foco vivências e ideias de pessoas negras e que pessoas negras têm sobre o mundo, do mundo. Uma das fundadoras do movimento Black Money, Nina Silva, afirma que se não me vejo, não compro. Nisso entra a arte, o cinema, moda, literatura. Por que é tão importante investir em arte de pessoas negras? Porque se a gente investe em arte, a gente está investindo em cultura, a gente está investindo em política, a gente está investindo em economia. Como a gente vive num ambiente muito racista, não surpreende que pessoas negras tenham dificuldade de colocar sua arte em espaços de maior visibilidade e nisso possibilitando que essa arte circule. Então, eu acho que é uma cadeia de ações, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que é tão importante, assim, por exemplo, no Instagram eu sigo vários artistas negros, eu gosto muito de arte visual. Assim, na verdade, eu gosto de todas as artes. Mas, assim, tem vários artistas negros que eu sigo, e aí eu fico vendo, às vezes, uns cartazes, umas bandeiras que eles produzem e tal. E sempre que está, por exemplo, ao meu alcance, eu compro para decorar minha casa, para fazer esse dinheiro circular. Eu acho que é importante, né? Aí eu tiro uma foto, marco eles. Eu acho que às vezes são pequenas ações que fazem esses nomes ganhar ainda mais força. Ou seja, todo mundo ganha. E aí, seguindo nessa linha, como você enxerga a importância de acesso à arte na vida dos jovens? Por que os jovens pretos precisam visitar museus, ir no cinema? Porque a arte salva a gente, né? Eu acho que a pandemia ficou muito evidente isso. Infelizmente, o mundo artístico foi o primeiro a parar. Então, assim, os espetáculos foram cancelados, shows foram cancelados justamente para evitar aglomeração. Mas a arte ela é tão forte, ela é tão potente que ela foi lá e se reinventou. Vamos fazer live. Teve um grupo em Pernambuco que fez um negócio muito maneiro. Ele fez um espetáculo por meio do WhatsApp. Você dava o valor X, ele pegava o seu número, aí num dia, né, tudo combinado, num dia certo, numa hora certa, a pessoa te ligava e você tinha várias experiências de vídeo, de som, mensagem no WhatsApp. Foi um negócio incrível, foi uma experiência muito maneira. Eu mesma nunca consegui ver um espetáculo deles aqui em Brasília ou em qualquer outro lugar que seja. Mas é isso, eu tive acesso a um grupo incrível, que é o Maglute, posso até falar o nome. Maglute é incrível, por causa da tecnologia. Então, eu fico pensando, cara, como que a arte me salvou várias vezes? Era live, era livro, etc. E aí, quando a gente fica pensando, né, nesses jovens negros, como que, às vezes, ouvir outras histórias, ver outras experiências podem servir de inspiração. Por exemplo, agora vai abrir uma exposição muito maneira no CCBB aqui de Brasília, que tem no centro a arte negra. Então, é bom a gente se ver e a gente ver que a gente também pode ser uma obra de arte. Exatamente isso que eu ia falar. É bom quando a gente se enxerga, né? A gente tem... Ui, desculpa. Tem vários vídeos na internet que são de crianças quando vêm as princesas da Disney negras. Ou quando você se vê num... Que você se vê, né? Porque eu digo que aconteceu comigo. Eu vivi meio que da transição de não ter personalidades negras nos comerciais, não ter, por exemplo, creme para cabelo cacheado. E no começo, assim, o início de ter isso, eu passei por essa transição. Eu imagino como... E minha mãe fala, minha avó fala, como era ainda mais difícil na época delas. Tinha que dar o jeito, né? Tinha que correr atrás, pegar a babosa, fazer. Então, que louco que a gente consiga cada vez mais conseguir se ver, né? Nos espaços. Nossa, é incrível. Partindo para o próximo tópico, escrever é arte. Então, a gente pode te chamar de artista também. Como foi para você, mulher preta, o processo de estudar e logo após escrever o livro? Acho que a gente quer conversar aqui sobre os obstáculos que foi para você na academia, né? Estar num ambiente acadêmico, sendo uma mulher preta. Eu acho que é importante a gente não perder de vista que qualquer lugar, seja um ambiente de trabalho, seja no ambiente educacional, qualquer lugar vai ter racismo, porque o Brasil é racista, porque as pessoas são racistas, né? O privilégio da branquitude é algo tão estruturado que deixa as pessoas muito à vontade de praticar racismo o tempo todo.
Mas eu gosto muito, sim, de falar sobre isso, não na chave do ai, meu Deus, a gente sofre muito, não. A gente sofre muito, mas acho que a gente também consegue. A gente tem algumas tecnologias aí ancestrais interessantes para a gente se fortalecer e driblar todos esses obstáculos que são colocados, né? Eu sou uma mulher de pele preta, ou seja, eu sou uma mulher negra de pele escura. Eu sou uma mulher que vem de uma família pobre e a minha mãe, né, rompe esse ciclo de pobreza. Então, por causa desse rompimento, que é algo muito essencial, eu diria, eu tenho acesso à educação, então eu estudei a vida toda em escola particular. E óbvio que ao longo dessa trajetória toda eu passei por diversos episódios de racismo, e muitos nessa chave, como eu falei, né, em tom de brincadeira, que a gente chama de racismo recreativo hoje e que não deixa de ser crime. Mas eu acho que é importante também falar isso, assim. Eu tinha bons amigos, eu tinha uma boa família, eu tinha uma boa espiritualidade que me seguraram para isso não, né, não entrar na chave desse que pode chegar, né, num adoecimento grave, assim. Então, eu fui, claro que tem dias que eu ficava mais triste, mais para baixo, mas eu ia percebendo a minha força, a minha potência, os lugares que eu poderia chegar. Fiz jornalismo, depois durante muitos anos eu trabalhei em redação de jornal, né, porque eu sou jornalista. A cada dia que passa eu sou menos, mas eu ainda sou jornalista. Cada dia que passa eu sou mais professora. E aí eu faço mestrado e doutorado. E é isso, é o tempo todo, assim. Às vezes é um professor ou uma professora que não coloca fé em você. Às vezes são seus colegas que questionam a pesquisa que você está fazendo. Às vezes as pessoas estão questionando a forma como você escreve. E eu estou dizendo isso porque, por ser jornalista, eu não tenho essa escrita acadêmica, quadrada, careta, que afasta as pessoas dos trabalhos acadêmicos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que, na verdade, estar dentro desse mundo acadêmico é mais uma obrigação da minha parte, escrever mais fácil para convidar outras pessoas. Eu não estou falando que todo mundo tem que fazer mestrado e doutorado, mas que as pessoas podem e devem acessar os trabalhos que a gente está produzindo. Então, por exemplo, quando eu fiz o livro, que é o resultado do mestrado, eu tinha que fazer com que todo mundo entendesse, inclusive as mães, que, enfim, né, de maneira muito generosa, me deram várias entrevistas. A gente tem que saber, né, jogar o jogo certo. Então, não é fácil. Durante muito tempo, eu fui questionada sobre minhas pesquisas, sobre minha forma de escrever. Por exemplo, no doutorado, eu escrevo sobre samba. Então, durante muito tempo, as pessoas falaram assim, mas está fazendo um doutorado sobre samba? Pois é, gente, samba também dá uma tese, e uma das parte ficou muito bonita. Então, o tempo todo, assim, não foi fácil, mas eu acho que a cada dia que passa também, por exemplo, como eu falei, eu sou cotista. Ver a quantidade de pessoas negras hoje fazendo mestrado, doutorado, isso vai mudando a cara e a estrutura da universidade. Isso é muito legal, isso é muito maneiro. Então, assim, óbvio que não é fácil, mas não é impossível. A gente tem que colocar isso em mente, assim. A gente tem que ter essa autoestima de dizer assim, cara, eu vou dar conta. Apesar de tudo, eu vou dar conta, porque a gente sempre dá, né? Podemos falar sobre os desafios invisíveis que pessoas pretas passam para atingir lugares na academia. A gente sabe que nem você falou, né? Não vai ser fácil, mas também não é impossível. Mas, mesmo assim, existem esses pequenos desafios, como conciliação de trabalhos com os estudos, o tempo perdido no transporte público, demais preocupações. Como que é isso, né? Por que... Não é fácil, mas a gente vai ter que dar um jeito. E eu acho que é importante a gente também saber pedir ajuda, né? Então, sei lá, às vezes a gente não vai ter acesso a todos os livros, vamos pegar livro emprestado. Definitivamente, o dia é diferente para as pessoas, né? A cada dia que passa, a gente vê nas redes sociais as pessoas mostrando que, sei lá, um percurso que às vezes é de 20 minutos para alguém vira 2 horas para outra pessoa, assim, por causa de um carro, por causa de um ônibus. Então, a gente também tem que, né, saber equilibrar isso, assim, cara, a pessoa estava já 2 horas no ônibus, assim, o que eu posso fazer para facilitar a vida dela, ao invés de atrapalhar? E lembrar sempre, né? Eu acho que o jornalismo, ele me ensinou uma coisa muito legal que eu levo isso para minha vida, assim. É importante a gente ter boas amizades. E quando a gente tem boas amizades, a gente acaba fazendo uma rede muito maneira, de auxílio mesmo. Então, é isso. Vai ter muita coisa, muita preocupação, não vai ser fácil, mas se a gente tem boas amizades para segurar a gente vai dando um jeito. Tem dia que vai ser mais difícil, sim, mas é aquilo que eu falei, mais uma vez, não é impossível. E eu falo isso também enquanto professora, né? Eu acho que a gente também tem que ter a sensibilidade de olhar para aquele aluno, para aquela aluna que ficou 2 horas dentro do ônibus e entender que a entrega daquela pessoa vai ser bem diferente da entrega da pessoa que chegou num carro no ar-condicionado.
Sim, com certeza. Agora, falando um pouquinho mais sobre você. No seu perfil nas redes sociais, você deixa claro que as doutoras também podem e devem se divertir. Sempre postando sobre carnaval, rodas de samba, mesa de bar. Como que é isso de balancear a vida acadêmica e a vida pessoal? Ela é importantíssima, né? Eu acho que tem um samba que fala o seguinte: tudo que é muito é demais. Água demais mata a planta. Então a gente precisa saber equilibrar tudo na nossa vida. Se eu tivesse uma vida acadêmica assim muito desequilibrada, ou eu ia estudar demais e adoecer, só estudando, sem vida social, não fazendo esses vínculos que são importantes. E se eu tivesse uma vida social muito agitada, eu não ia ter terminado o mestrado e doutorado. Ou seja, tudo colocar na balança. Existe ainda como é que eu posso falar? Um lugar comum de que pessoas que estão nesses ambientes acadêmicos, mestrado e doutorado, não podem se divertir, não podem passar purpurina no corpo, pular carnaval, ir para uma roda de samba, sentar num barzinho e beber uma cerveja. É importante que a gente humanize a gente. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou pesquisando muito, eu estudo muito o dia inteiro, mas eu também descanso, sou a favor do descanso, também aproveitando o gancho das conversas da semana, né? Esse debate sobre a escala 6x1. Então, o descanso ele é revolucionário, a gente precisa descansar. Ou seja, quem me segue nas redes vai continuar me vendo muito no carnaval, no samba. Eu sou apaixonada por carnaval, eu nasci em fevereiro. Tem uma música que também fala isso, né? Eu nasci em fevereiro, o carnaval está no meu sangue, do Altair Veloso. E esse samba me resume. Eu sou uma pessoa muito da festa. Eu acho que o carnaval é uma das festas mais maneiras porque é quando o povo está na rua, né? Existe assim um esforço de vários lugares, inclusive aqui em Brasília, de acabar com esse carnaval de rua, mas isso também é político. A gente também tem que brigar para ter um carnaval de rua de graça em várias cidades do DF, porque todo mundo também tem o direito a curtir, a festejar, a celebrar. Tá. Então, é importante o descanso, a gente sabe. Mas existe uma onda nas redes sociais que desvaloriza os estudos, desvaloriza um pouco o esforço, né? O alcance de algo academicamente. E desmotiva os adolescentes a entrar na universidade. Para você, porque é tão necessário iniciar, continuar e finalizar os estudos, principalmente para as pessoas pretas ou pessoas vindas da periferia. Eu acho que eu tenho um exemplo dentro de casa que escancara isso. Se não fosse o estudo, minha mãe não teria chegado onde chegou. E não é papo de meritocracia, tá, gente? Porque a gente tem que tomar cuidado, né? Que o pessoal gosta. Ah, não, se você estudar muito, você vai conseguir. Não, porque a gente sabe que existem vários obstáculos, como racismo, machismo, homofobia, etc. Mas eu vendo a minha mãe, e sobretudo o lugar de onde ela veio e onde ela está hoje, eu vejo, cara, se não fosse a educação, minha mãe não teria conquistado tudo isso que ela conquistou. Então, esse papo de eu não preciso de diploma, de todo mundo querer ser influência, porque agora é isso, né? E não é desmerecer as pessoas que estão ganhando a vida disso, de forma alguma. Mas é lembrar que não tem espaço para todo mundo. Então, nem todo mundo nasceu para ser influencer, primeira coisa. Sim. E nem todo mundo vai ser influencer. Então, a gente tem que ir atrás das coisas que a gente é bom, que a gente é boa. Eu lembro que, quando eu estava tentando o vestibular, eu tentei o vestibular da UNB e não passei. Minha graduação é feita num ambiente particular, no UniCeub, e que eu gostei muito de ter feito. Porque as pessoas também têm um preconceito com ambientes, né, particulares, mas se a gente souber aproveitar, todo lugar é maneiro para a gente. A gente tem que saber, né, as ferramentas que estão dando para a gente. E eu lembro que todos os meus amigos passavam na UNB e eu não passava, e eu ficava chateada, etc., porque eu sou meio ruim de fazer prova. Então, o vestibular, para mim, era uma tortura. Tanto que eu não dou prova, em geral, nas minhas turmas. Porque eu acho que a prova realmente não consegue medir tudo que as pessoas sabem. Que é isso, às vezes você é ruim de fazer prova, mas você sabe o conteúdo. E aí, como é que fica? E minha mãe falava assim para mim, Maíra, nem todo mundo vai entrar na UNB, alguém precisa ficar de fora. E quando ela falou isso, assim, na época eu achei muito duro, mas depois eu entendi perfeitamente. Eu falei, é isso, nem todo mundo vai entrar, eu não entrei, e eu vou fazer meu jornalismo aqui feliz da vida, fiz aquilo, fiz boas amizades, fiz bons contatos, aprendi muita coisa lá dentro. E depois fui fazer meu mestrado e meu doutorado na Universidade de Brasília. Mas é isso. Pensando nesse exemplo que ela me deu, nem todo mundo vai ser influencer.
Então, assim, você precisa de um diploma, sim. Se você é boa em números, vai lá fazer uma contabilidade, sabe? Vai fazer matemática. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Mas assim, uma matemática, uma química, uma física. Se você é bom em humanas, tem um mundaréu de coisas. Você pode fazer direito, você pode fazer letras, jornalismo, etc. Publicidade. Ou seja, a minha dica é: encontre aquilo que você é bom em fazer, e invista nisso. A gente não perde nada ganhando um diploma. Na verdade, a gente só ganha. Várias portas vão se abrir. Então, não parem de estudar. O estudo é revolucionário. E eu também. Só cheguei onde eu cheguei. Hoje, eu estou aqui conversando com você por causa do meu estudo, por causa dos meus diplomas. Então, a gente não pode parar, não. Então, infelizmente, vamos encaminhar para o encerramento. Foi ótimo conversar com você. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, primeiramente, e ter contribuído tanto. Foi muito bom. Aprendi muito com você nesses 30 minutos que devem ter rolado. Você pode deixar uma mensagem sua para quem está assistindo. Bem naquela câmera ali, uma mensagem sobre a importância da educação, a importância de continuar. Eu quero agradecer primeiro você e a todas as pessoas que fazem isso aqui possível, né? Tem o pessoal do som, tem o pessoal do texto, tem o pessoal do áudio, do áudio não, das imagens, enfim. Sim. Tem uma grande equipe aqui por trás, então eu quero agradecer todas as pessoas responsáveis por fazer esse podcast acontecer, agradecer as pessoas que tiraram um tempo para me ouvir você, e para quem está ouvindo, escutando a gente. Eu quero dizer que a educação ela é revolucionária, que a gente aprende muito ao longo do caminho, seja na vida, seja na escola, seja na universidade. E eu espero que vocês sejam pessoas muito bem-sucedidas naquilo que vocês escolherem fazer. Confiem em vocês, acreditem no potencial de vocês. Tem dia que vai ser mais difícil, tem dia que vocês vão querer chorar, tem dia que vocês vão ficar com um pouco de angústia no peito, mas é só mais um dia ruim. O próximo dia vai ser bom e é isso. Assim, tudo passa. Nada fica. Então, acho que a gente tem que... Não é fácil, mas a gente tem que aprender a se agarrar nos dias bons. Bom, encerramos o nosso podcast por aqui. Para mais episódios, acesse nosso canal no YouTube, TV IFB, ou no Spotify, Estação IFB. Te esperamos no próximo episódio, dedicado ao mês da consciência negra. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!